Olá pessoal, eu sou o professor André Carneiro e estou aqui para falar para você diretamente que fez a prova de delegado do Mato Grosso, aluno SES ou que participou do nosso aulão Saber Mais Direito com o apoio do SES. Gente, a prova de História e Geografia, qual fui responsável, é interessante você analisar agora, de antemão, logo após a conclusão, até porque eu sei que tem muita gente ansiosa para saber alguns comentários a respeito dessa prova. De modo geral, uma prova muito bonita, uma prova bem elaborada, ao meu entender, uma prova justa, com todos aqueles que vieram a se inscrever para esse concurso, seja ele um nativo da região do Mato Grosso, que já estuda há muito tempo o assunto, ou aquele que nunca tenha pisado no Mato Grosso, como muitos dos senhores. Quando você percebe a estrutura da prova, já no edital, era possível observar que existia uma proximidade, uma intimidade muito grande entre a história e a geografia. Isso vem ser uma tendência de inúmeros editais. Foi o que aconteceu, por exemplo, no concurso delegado do Amapá com a FCC promovendo. E um detalhe, você percebe a geopolítica sendo cada vez mais valorizada e elementos históricos onde condicionantes geográficos vêm a ter influência, eles vêm a se fazer presente. E não foi à toa, na primeira questão, ele chega para falar a respeito da questão da cultura da soja e a expansão para o norte. Ao meu ver, poderia ter dado um pequeno incremento a mais quando ele colocasse a questão do nordeste do Mato Grosso. Mas a opção norte do Mato Grosso, que é bem mais ampla, em nada dificulta a resolução do aluno. Ele vai ilustrar inúmeras cidades e você que foi o nosso aluno, você que assistiu às 4 horas de aula de geografia que gravamos para esse concurso, você vai perceber que tínhamos 3 mapas onde essas questões foram envolvidas. E como se não bastasse, a soja foi enfatizada em diversos pontos das nossas aulas. E quando você vê lá a resolução da prova, lá na letra E, está lá falando Lucas de Rio Verde e Nova Mutum. Cidades que têm essa característica envolvendo as questões agrícolas. Se por um acaso a prova quisesse enfatizar cidades mais importantes que a própria Alta Floresta, seria uma tendência, uma lógica maior que ele usasse a cidade de Sorriso. Mas essa aqui também se faz presente. Observe também que no texto ele não chegou a colocar nova fronteira agrícola em relação à soja, porque isso poderia gerar questionamento, porque as pessoas começariam a associar a questão do Maranhão, Piauí, a questão do Amazonas e do Tocantins, juntando tudo isso, que é uma nova fronteira onde a soja começa a adentrar cada vez mais. Especificamente na questão do Mato Grosso, você vai observar lá na letra E, que vem a ser a resposta verdadeira. As pessoas que, logicamente, são da cidade, são da região, tiveram a maior facilidade, mas nada que você que assistiu nossas aulas pudesse ficar distante. Eu fiquei muito feliz ao observar essas questões. A segunda questão foi uma questão interessantíssima. E nós tivemos o cuidado, durante as aulas, tanto de História como de Geografia, enfatizar as questões do bioma. Porque a colonização, o espaço de colonização, a ocupação humana do Mato Grosso, elas vêm a possuir características peculiares. E isso vem a pesar. Nós chegamos a falar nas aulas que foram gravadas e falamos para mais de 1.000 alunos, mais de 1.000 jovens advogados que estiveram presentes nesse grande aulão na cidade de Cuiabá, onde nós enfatizamos, pessoal, a questão do norte, você vai perceber o bioma amazônico. A questão central, você vai ver a questão do cerrado. E um pouco mais ao sul, você vai ver o Pantanal. E chegamos a dizer, ele pode usar o termo Alto Pantanal, porque o Baixo Pantanal vai estar associado ao Mato Grosso do Sul. Tivemos o cuidado de destacar proporcionalmente que o bioma amazônico ele ocupa mais de 50% de todo esse território do Mato Grosso. E tendo isso como referência, trabalhamos a ideia de uma questão com maior profundidade. Mas a CESP teve a gentileza de colocar uma questão estilo clássica, colocando o mapa, enumerando para você, localizar os sistemas e marcar a alternativa correta. E aí você vai observar lá na letra E também uma outra resposta. Eu recebi, num espaço tão curto, alguns questionamentos de alguns colegas em relação à próxima questão, que envolve a questão do Cerrado e fala a respeito da cooperação nipo-brasileira, que vem a ser justamente no regime militar. Ora, as pessoas que estão colocando que existe uma possibilidade de anular essa questão, ela não existe. A questão está limpa, a questão está perfeita, tanto na questão da sua elaboração
e também nos itens que vão ser apresentados. Porque os questionamentos, quando colocamos as nossas aulas, que foram gravadas para você de história, quando apresentamos as questões da geografia, o cerrado foi dado ênfase. E tem até um quadro no seu material, na sua apostila, você pode até olhar o PDF enquanto eu estou falando, como falamos a respeito do século XX e colocamos a questão das décadas, as principais características. No regime militar, seria impossível para você que estivesse fazendo a prova, independente de quem fosse para mim, listar todos os programas que foram desenvolvidos no regime militar a respeito da tentativa de desenvolvimento da região do Centro-Oeste como um todo. E o que foi que nós fizemos? Enfatizamos os principais, colocamos no seu material e fomos trabalhar especificamente o que existia de comum nesses programas. Isso foi falado também na questão do nosso aulão. E fizemos questão, e você que estava lá sabe disso, de dizer, pessoal, faz tempo que as grandes bancas não vêm explorando o regime militar. Faz tempo que isso não acontece, mas especificamente nesse concurso do Mato Grosso, isso pode se fazer presente, isso pode mudar. Mas toma cuidado, eles não vão falar de repressão, eles não vão falar de ditadura militar como elemento opressor. Eles vão falar a respeito de lavoura mecanizada surgindo na década de 70. Eles vão falar sobre inúmeros subsídios para estimular a imigração, para estimular a ocupação, o avanço da agricultura cada vez mais, uma lavoura mecanizada que veio a contribuir de forma significativa para que o Mato Grosso hoje fosse o maior produtor de grãos. Quando enfatizamos isso, nós quisemos tirar esse olhar voltado mais para a estrutura repressiva e colocar para você que no período militar especificamente, você vai ter um projeto para a região Centro-Oeste e o Mato Grosso vai ser abarcado, logicamente, de integração, de aumento da questão da produtividade agrícola. E enfatizamos também que o Cerrado, durante muitos séculos, foi tido como um terreno hostil, um terreno impróprio para a agricultura, porque ele era muito rico em alumínio. Ele era um solo ácido. Foi graças às pesquisas que foram desenvolvidas pela Embrapa e inúmeros outros órgãos que foi possível equacionar esta acidez e assim conseguir fazer deste solo, que vem a ter uma característica plano que favorece o maquinário ocupar, o maior produtor de grãos do Brasil. E você vai ver isso sendo apresentado. As pessoas que começaram a questionar se pode ser anulado, elas falaram a respeito do seguinte: olha, André, no enunciado está falando na questão que implantado o Estado do Mato Grosso em 1985 e o PRODEC é de 77, 78. Quando você diz que o PRODEC é de 77, 78, isso está correto. Ele surge o projeto nesse período, começa a ser posto em prática, mas ele vai começar a ser posto em prática lá em Minas Gerais. E o camarada que elaborou, ele foi de uma habilidade significativa. Ele evitou qualquer possibilidade de questionamento ou anulação da sua questão quando ele fecha no enunciado dizendo o seguinte. Cadê? Aqui. Implantado no estado do Mato Grosso em 1985. Pessoal, é exatamente isso. Quando chega esse programa, justamente em 1985. E você que estava vendo lá a aula, na hora, no fechamento, você percebeu que eu digo, olha, levanta as mãos desse lado, imagina até 85 e coloca o outro braço para cá. Quando você começa a ver o fim do regime militar, você começa a ver um processo de inversão. Diminuição da imigração porque os estímulos foram desaparecendo. Os subsídios foram desaparecendo. Você vai ver a agricultura se desenvolvendo cada vez mais e você tem, a partir de 85, um processo de diminuição da imigração e também que vai diminuir o ritmo de crescimento. Mas, aqui está dizendo, eu disse, até o fechamento do regime militar. E aqui ainda está nesse regime, consequentemente, você observou a questão e foi lá fazer o show na sua prova, a questão talvez mais difícil da prova. Ele não seguiu uma sequência de colocar Brasil colônia, império, república e trabalhar a geografia. Ele colocou de forma desordenada. Particularmente, eu acho que seria mais justo uma prova ordenada, que você sairia construindo numa linha temporal. Mas isso não tira o brilho dessa prova. Quando você percebe a questão que falou sobre Brasil Colônia, nas nossas primeiras aulas, pode conferir o vídeo que nós gravamos para vocês.
nós enfatizamos de forma até exaustiva duas localidades no período colonial no século XVIII. E dissemos, gente, não vai estar aparecendo no Brasil colonial no século XVI. Não vai estar aparecendo no Brasil colonial o século XVII. E se aparecer só dizendo que essas pessoas que ali chegaram, os bandeirantes, eles vão fazer os primeiros percursos, vão facilitar essa construção. Enfatizamos a dificuldade que vinha a ser chegar naquela região. Imagine que no século XVIII, aliás, imagine que no século XIX, esse deslocamento que existia entre São Paulo até a cidade de Cuiabá demorava de 4 a 6 meses. E destacamos, não era todo momento que a pessoa podia fazer isso. Porque o interessante era chegar mais ou menos lá no mês de maio, porque eram os rios pestilentos. Existe um ponto de atração, precisa existir um ponto que justifique essa migração. E eu falei para você que estava acompanhando essas aulas. Leve algum objeto dourado, um brinco, uma aliança, qualquer coisa que represente o ouro para a sua prova. Essa foi a fala. Porque se aparecer algo relativo ao Brasil colônia, se aparecer algo relativo especificamente à fundação de Cuiabá, os primeiros anos de Cuiabá, você está indo para uma cidade fazer uma prova de história, nada mais natural de que ser enfatizado nessa prova a sua origem. Como surgiu esse grande estado chamado Mato Grosso? Qual foi sua raiz primeira? Qual foi o núcleo populacional primeiro? Não precisava ser gênio para pensar isso no processo de elaboração das minhas aulas. Eu pedi para você levar algum objeto dourado, porque eu disse, olha, se aparecer Cuiabá no século XVIII, lembre, vai estar associado à mineração, vai estar associado ao ouro. Por que alguém iria para lá? Gente, está lá, na resposta. Quando fala, e eu citei no aulão o ano específico, 1719, vai ser isso. Quando eu falo isso, eu disse, é o ouro. Você procurava na letra E, nunca estudei história, faz 200 anos que eu estudei história, fiz direito a vida toda, está cheio de direito na cabeça. Você ia observar, percorrer a lista, observar a letra E e dizer assim, olha, descobriu ouro na margem do rio Cochipó. Durante a aula, um aluno disse, o nome do rio que o aluno fez lá na frente, Cochipó. E eu tenho certeza que você que assistiu às nossas aulas do SES, quando viu as questões muito parecidas com as que resolvemos na sala não, nas nossas aulas, quando você percebeu nas nossas falas essa relação, você resolveu a questão, você acertou a questão e acertou a questão rapidamente, poupando pontos, tempo precioso para essa resolução. Quando vai o avançar da prova, você vai perceber falando sobre a questão de um período que enfatizamos. A metrópole portuguesa revelava claramente a Capitania Geral do Mato Grosso, a questão instituída pela Carta Régia 1748. Foi destacado para vocês. O Tratado de Madrid, ele vem a ser importantíssimo, de 1750. Um tratado envolvendo a Espanha e Portugal. Qual foi a lógica? Foi isso que foi dito. A lógica portuguesa, naquele início do século XVIII, ocupar. Porque existia um princípio no direito naquela época, que a ocupação ela vem a ser um dos condicionantes nos tratados de negociação para ver quem vai ter a posse da terra, para quem vai ser a proprietária da terra. E Portugal teve essa sacada. Ele começou a construir núcleos populacionais, projetados em locais inóspitos. E Vila Bela, ela é o exemplo mais clássico em relação a isso. Porque é uma convergência de rios. E por ali era possível conectar São Paulo lá à foz do rio Amazonas. Essa foi a ideia e foi isso que apareceu na sua questão. Foi um tratado onde o Brasil ganhou parte do seu real contorno. Quando o Mato Grosso veio a surgir, gente, aquilo é terra espanhola pelo Tratado de Tordesilhas. E o Tratado de Tordesilhas virou letra morta. E Portugal foi ocupando. E a nossa fala. O Mato Grosso, gente, é o escudo. Vila Bela vem a ser o escudo, vem a ser o anteparo de proteção à capitania mais rica, que vem a ser o quê? Minas Gerais. E ele tentou iludir você nessas questões, e você tenho certeza que você não caiu, porque você lembrou justamente dessa fala. Seguindo um pouco mais adiante, pessoal,
você vai perceber a questão das provas sendo ordenada, ele traz a questão do século XIX. A Guerra do Paraguai, ela vem ser importante para a história deste Brasil. E dois estados especificamente têm vínculos muito fortes na sua identidade primeira, na sua formação identitária, até mesmo em relação aos demais estados. São dois quando se trata da Guerra do Paraguai, que vem a ser o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso. Os outros, Paraná, Santa Catarina também, mas isso é muito arraigado, isso é muito presente na composição cultural deste povo. E um detalhe, enfatizamos para você, o elaborador do concurso, ele fez questão de colocar Guerra da Tríplice Aliança. Ele não colocou Guerra do Paraguai. Presume um elaborador mais jovem, um elaborador mais sensível a essas novas dinâmicas da história. E quando ele fez isso, prontamente, o que foi que eu fiz na elaboração do meu material? Eu disse, ele vai pegar a raiz da guerra. Porque na maioria dos livros coloca a guerra vai de 1865 a 1870. Mas que, na verdade, ao pé da letra, o início da beligerância, as inquietações vinham bem antes. Entre o governante Solano Lopes, que buscava a ideia de um Paraguai maior, buscava espaços da sua produção para o oceano, e tinha no Brasil seu grande obstáculo, e o Brasil vinha a ser um grande obstáculo. Ele vai pegar a raiz primeira, porque o primeiro ataque foi no Mato Grosso. E o primeiro ataque acontece no finalzinho de 1864. O governo do imperador Dom Pedro II muda, cara. Ele muda de forma significativa. E ele que vai ser um grande governante. Ele vai entrar numa guerra desgastante e que o Brasil não tinha estrutura. O Paraguai tinha um exército profissional muito grande, tinha indústria de base, tinha acabado com o analfabetismo, tinha feito reforma agrária, tem uma sequência de 3 ditaduras terríveis, a pessoa não tem liberdade, e tem um exército muito mais poderoso do que nós. E a gente chegou e disse, olha, se você pegar o início desta guerra, você vai ter uma vantagem paraguaia, inclusive justamente nos solos mato-grossenses. Mas você vai ver a partir daí uma resistência gigantesca daquela população. Enfatizamos no aulão, 17% de todo o efetivo militar do Brasil estava dentro do Mato Grosso. Só perdia para 2 estados, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro naquela época. Pessoal, quando colocamos isso, enfatizamos todos os pontos nas aulas que ministramos aqui no nosso curso. Quando chegou no presencial, para reforçar, para você que acompanhou todas as aulas, num curto espaço de tempo, destacamos apenas um ponto, justamente o menor de todos, o que poderia passar desapercebido pelo laborador. E falamos sobre o menor dos ataques, das 3 falanges que invadiram o Mato Grosso, justamente sobre Dourados. E foi a opção do elaborador na composição dessa prova. Você, quando avança na questão da prova, tem uma questão muito bonita de fechamento, que ele chega e coloca lá, com relação à história econômica, social e política do Mato Grosso, a partir de meados do século passado até as primeiras décadas do século XX. É correto afirmar. Pessoal, foram colocados quadros para vocês, uma questão sem falha. Toda a prova, as 7 questões estão perfeitas. Acredito que dificilmente existam pontos de questionamento elaborados por alguns colegas ou pelos alguns alunos que têm algumas condições de enfatizar. A prova da CESP foi uma prova bem elaborada, ao meu entender uma prova justa, que valorizou aquele que teve condições de fazer uma preparação mínima. Quando pensamos o curso, nós sabemos que o curso não foi feito para historiadores. São advogados que precisam, que vão ser profissionais de segurança pública. E nada mais justo, nada mais importante do que um profissional de segurança pública que vai lidar com pessoas em determinada localidade, ele conhecer a história da terra que ele vai defender. Ele conhecer as relações culturais e identitárias de um povo que teve as marcas do desbravamento. Porque os bandeirantes vêm a ser o elemento que vai compor inicialmente esse processo de colonização. E você vai ter uma sociedade que tem as marcas, que tem uma identidade fruto de uma resistência
ao estrangeiro, sejam os espanhóis, lá no século XVIII, nas disputas territoriais, seja em relação aos países independentes como Bolívia e Paraguai, onde você vai ter a Guerra do Paraguai como a principal ênfase. Esta guerra, ela ajudou em muito a consolidar a identidade do Centro-Oeste com o Brasil e ajudou em muito a construir a identidade particular desse área chamada Mato Grosso, desse estado chamado Mato Grosso. Por curiosidade, foi interessante, antes de descer do palco, pessoal, eu tinha planejado passar 3 dias a mais aqui no Mato Grosso, porque vi as imagens de uma cidade que talvez não seja a cidade cujo brilho seja o turismo em relação ao estado, não ganhe mais com o turismo, chamada Barra das Garças. Até ela apareceu na sua prova. E se você lembrou quando eu falei das belezas naturais, você não ia imaginar a questão que a soja estava invadindo. Até isso ajudou na sua resolução. Pessoal, um grande abraço. Vários professores vão comentar essa prova para vocês. O processo ainda não acabou, ainda faltam inúmeras etapas. Mas acredite todos os dias. Acredite todos os dias que você é capaz de transformar e construir novas realidades. Um dia por vez e vamos juntos. Valeu e um grande abraço.